Seja bem-vindo e bem-vindo a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. No programa de hoje nós preparamos 3 dicas para você melhorar o manejo do seu atendimento clínico. Na realidade, dicas para a sua primeira sessão, seu primeiro atendimento com seus pacientes no consultório. Se gostou do tema, já deixa a tua curtida. Não acredito que você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, né? Todas as semanas nós temos vídeos, dicas e orientações sobre a psicologia, sobre o comportamento humano e sobre o fazer de profissionais de psicologia. Por isso, inscreva-se e acompanhe a nossa programação todas as semanas. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e logo após a vinheta, as 3 dicas para você melhorar o manejo do primeiro atendimento clínico com seus pacientes. Nos vemos já já. É comum que psicólogas e psicólogos tenham algumas dúvidas e algumas inseguranças em como melhorar o manejo do seu primeiro atendimento clínico, seu primeiro contato ou os primeiros contatos com o seu paciente. É claro que esse manejo, esse atendimento também depende da abordagem abraçada pela psicóloga, pelo psicólogo e pela demanda do próprio paciente. Mas com a minha experiência de mais de 17 anos de formado como psicólogo e supervisor de psicólogas e psicólogos, percebo que algumas dicas ajudam muito a melhorar o manejo do nosso primeiro atendimento. E para que isso? Primeiro, porque a gente acaba atendendo melhor a demanda, as necessidades do nosso paciente. Segundo, a gente melhora o rapport com esse paciente, assim aumentando a sua determinação para adesão ao tratamento psicológico e, com certeza, trazendo melhor benefícios para ele. Então é exatamente por isso que eu trouxe para você hoje 3 dicas para você melhorar esse manejo do primeiro atendimento psicológico. Então vamos conhecer que dicas são essas e você não perde por esperar a terceira e última dica. A nossa primeira dica é o tipo de entrevista que você utilizará para o primeiro atendimento psicológico. Cabe lembrar que a grande maioria das pessoas, quando procuram um atendimento psicológico, procuram por necessidades, muitas vezes angústias, não está sabendo lidar com os problemas, as dificuldades que estão enfrentando e situações de ansiedade, até mesmo de algum tipo de transtorno. É como que esses pacientes estejam muito angustiados, que eles precisem falar, que eles precisem desabafar. E uma das coisas que eu observo é que, dependendo do tipo de entrevista que você escolhe e do manejo dessa entrevista, você pode facilitar a comunicação com esse paciente ou você pode interromper e dificultar o estabelecimento de rapport. Por isso, eu sempre recomendo que na primeira sessão você adote pelo menos boa parte dela, tipo de entrevista aberta, entrevista pouco estruturada. O que seria essa entrevista? É aquela entrevista em que você está mais focado em entender o que está acontecendo com o teu paciente, em deixar ele falar, em deixar ele explanar quais são as necessidades, o porquê ele procurou aquele teu serviço, fazendo pouquíssimas interrupções para perguntas. E isso ajudará muito, primeiro, ao paciente desabafar. Já na primeira sessão, apesar de ainda não ter um objetivo terapêutico, essa fase, esse momento que ele vai ter para falar sobre aquilo que está acontecendo, traz o famoso efeito catarse. Ele pode descarregar suas angústias, suas ansiedades em quem? No profissional que nesse momento é o objeto continente daquelas ansiedades. Esse foco da entrevista aberta ou não estruturada é muito importante para os primeiros atendimentos, primeiras sessões, com a grande maioria dos pacientes. É lógico que alguns pacientes têm dificuldade na primeira sessão de conversar, de falar, e aí o psicólogo terá que mudar um pouquinho esse manejo. Mas é sempre importante a gente dar oportunidades para os nossos pacientes e clientes na primeira sessão falar sobre o que está acontecendo, falar o porquê ele procurou o serviço, falar quem é ele. E aí nessas situações você vai trabalhar muito com a escuta ativa, com intervenções e interrupções reduzidas e nada de transformar o primeiro atendimento no inquérito, de fazer investigação e de fazer muitas perguntas. Pelo menos não nos primeiros 30, 40 minutos. Tenho certeza que você, psicólogo e psicólogo, que já adotou isso nas primeiras sessões, no primeiro atendimento principalmente,
recebeu feedbacks positivos dos teus pacientes, que agradeceram por você ter escutado sem interromper e sem fazer nenhum tipo de julgamento. Essa é a nossa primeira dica para você fazer o manejo da sua primeira sessão, do seu primeiro atendimento psicológico. Agora a segunda dica. A segunda dica, ela tanto é relacionada a um manejo adequado da sessão, como também está relacionado aos cuidados éticos que você já tem que adotar a partir da primeira sessão, a partir do primeiro encontro. Que dica é essa? Reserve sempre de 10 a 5 minutos para você fazer a estruturação do setting do seu atendimento. Lembra que a gente pediu para você trabalhar com a entrevista aberta, não estruturada na primeira sessão? Onde o paciente, o teu cliente, pode passar 30, 40 minutos falando tudo o que está acontecendo com ele e você fazendo pouquíssimas intervenções. Isso é muito importante. Mas com o chegar do fim da sessão, é importante você ir fechando esse primeiro atendimento. Você, inclusive, pode fazer algum tipo de devolutiva geral, trazendo um pouquinho da tua percepção sobre o que ele trouxe. Mas também você deve, nesses minutos finais, começar a fazer a estruturação do setting do atendimento. Por exemplo, você dá o feedback que percebe a necessidade, sim, dele fazer um acompanhamento psicológico e que é importante vocês definirem o dia, o horário, tratar sobre valores, tratar sobre o manejo desse acompanhamento psicológico. Recomendo que geralmente você separe pelo menos de 5 a 10 minutos para fazer isso e aí você vai fazer algumas perguntas, algumas interações. É neste momento do fechamento que você precisa atender alguns requisitos das normas do Conselho de Psicologia. A Resolução 001 de 2009 exige que o psicólogo crie um prontuário com o seu paciente. Então, nesses 10 minutos, você também prepara para levantar informações da tua clientela. Não só dados como nome e telefone, mas endereço. É interessante pegar pelo menos uma documentação, pegar contatos de referências e a partir daí já pegar informações para você preparar o seu contrato terapêutico, que não precisa ser fechado já na primeira sessão, normalmente nos primeiros atendimentos. Muito bem, agora chegamos no final do programa e, como prometido, nós teremos uma terceira dica, que é uma dica plus para você. Na realidade, essa terceira dica são 2 dicas em uma. A primeira parte dessa dica é que após a saída do teu paciente, do teu cliente, você procure separar 5 a 10 minutos somente com você. Primeiro, para você fazer alguns apontamentos dessa primeira sessão. Segundo, para você fazer uma avaliação. Essa avaliação é muito importante. Você pegar indicadores sobre o comportamento, sobre a comunicação do teu paciente, sobre a principal queixa, sobre como ele se apresentou na sessão do ponto de vista de exame clínico psicológico mesmo. E outro ponto importante que me ajuda muito nos primeiros atendimentos. Procure perceber e escrever quais foram os sentimentos, as sensações, as emoções que o teu paciente despertou em você. Na psicologia a gente trabalha muito com essa transferência e contra-transferência para entender melhor o que pode estar acontecendo com o nosso paciente. Então nada de marcar um atendimento após outro sem você ter esses 5 a 10 minutos, principalmente nos primeiros atendimentos, para você fazer essa reflexão e essa avaliação. E a segunda dica, ainda dentro da nossa terceira dica, é prepare-se para fazer uma anamnese. A anamnese é muito importante e a partir da primeira sessão, do primeiro atendimento psicológico, a gente já pode preparar melhor a anamnese e dar certos direcionamentos. Recomendo que no atendimento clínico tradicional, a segunda e terceira sessão, ela esteja voltada para a anamnese e melhor exploração da queixa principal do nosso paciente, do histórico da doença atual, do histórico pessoal, do histórico da família, entre outros indicadores. E você, gostou das nossas 3 dicas para o manejo da primeira sessão no atendimento psicológico? Você tem mais alguma dica? Você utiliza mais algum tipo de prática? Utiliza mais algum tipo de ferramenta ou de estratégia na primeira sessão?
Deixa teus comentários na descrição desse vídeo. Também diga se você gostou. Se gostou, deixa tua curtida. Compartilha esse vídeo para profissionais, futuros profissionais de psicologia. E lembre-se, toda semana a gente traz muitas dicas e orientações aqui no nosso canal. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.